Suelen falou muito bem aqui, né? Nossa ideia de burlar um pouco aí o tema, né? Para que a gente possa complementar um pouco aqui a nossa fala. Quando o Millen vem e traz, gente, da importância de que nós possamos olhar com outros olhos o sistema socioeducativo, que a gente possa olhar com outros olhos para o adolescente autor de ato infracional, para que a gente possa olhar para esse menino e pensar para essa menina que o que aconteceu com ele que o levou para a prática do ato infracional? Por que que ele chegou para nós? Por que que muitas e muitas vezes a gente acaba ouvindo daquela família: ai, doutora, que bom que ele veio para cá. Agora eu vou conseguir uma vaga no CAPS. Agora eu vou conseguir a vaga na escola porque o juiz vai mandar. Não sei como é que é a realidade de vocês aqui, mas duvido que alguém aqui não tenha ouvido essa frase ao longo dos tempos. Então, chega assim, a gente começa a pensar o que nós fizemos esses últimos 33 anos, né, quase 33 anos, que ele precisa chegar no sistema socioeducativo, após praticar um ato contrário à lei, para conseguir a vaga na escola, o atendimento na social, o cadastro no CAD único, o atendimento no CAPS. O que a gente fez até aqui? A gente olhar e ver o que a gente fez de certo, porque concordo com o que o Millen diz, a gente fez muita coisa já. A gente tem que reconhecer que a gente melhorou. Mas a gente tem muito, 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 muito o que fazer. E aí, hoje, né, o desafio é falar um pouquinho aqui para vocês. Eu vou ligar aqui meu cronômetro, porque senão... Amanhã eu estou aqui falando ainda. Então, qual que é a ideia? A gente pensar um pouquinho nos desafios da mudança dessa cultura do atendimento socioeducativo. Né? E aí, a gente pensar um pouquinho no papel que tem a intersetorialidade. E eu quero trazer no final para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho em Curitiba. Então, o que acontece? Quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz lá direito à vida, à saúde, ele vem trazendo uma série de garantias e direitos. E aí ele vem e fala do ato infracional, né? Até os 11 anos, encaminhamento para o Conselho Tutelar, a partir dos 12, fala das medidas socioeducativas. Mas o ECA veio lá em 90 e falou o quê? Olha, isso aqui, eu tenho medidas socioeducativas que podem ser aplicadas. Advertência, prestação de serviço à comunidade, reparação do dano, liberdade assistida, semi-liberdade de internação. Fala dos prazos. Máximo 3 anos, mínimo 6 meses, PSC. Ele vem trazer algumas informações. Só que o Estatuto, ele fala quais são as medidas, fala de alguns direitos, mas o ECA não fala o que é LA. Para que tipo de atividade eu posso mandar ele na PSC? O que significa a reparação do dano? Eu mando ele para LA onde? Então, o Estatuto vem em 90 e ele fala das medidas, fala da responsabilização, mas ele não explica como, não fala direito quem e não fala direito o quê. E aí ficou aquele vácuo. E cada um fazia o que entendia que era o melhor a fazer. Pode mandar varrer o pátio da escola na PSC? Pode computar a hora de curso? E ficou aquela coisa, né, muito aberta. E as pessoas foram se organizando, o sistema de justiça executava a medida e foi indo. Só que a gente, né, como sempre, nesse país, tudo muito rápido, muito célere, né? Ficamos de 90 a 2012 sem uma legislação que regulamentasse a execução da medida socioeducativa, que nos dissesse o que faz o município, o que faz a União, o que faz o Estado e como se executa a medida socioeducativa. E o que aconteceu? Nesse vácuo todo aqui, né, de 90 a 2012, as coisas foram sendo feitas. E não necessariamente da melhor maneira, da maneira mais efetiva, né, para o atendimento socioeducativo. Vem, então, a gente vai falar, logicamente, depois, a lei do SINASE, né, em 2012, e vem aí, sim, falar das regras procedimentais, falar do financiamento, falar dos planos e falar dos programas. E aí, o que acontece? No meio desse caminho, né, de 90 até 2012, algumas normas foram surgindo. Né, e surge aqui, lá em 2004, veio o Plano Nacional de Assistência Social. Então, estava ali. Ninguém falava nada da execução de medida socioeducativa, ninguém falava nada do atendimento adolescente em conflito com a lei. Quando o Plano Nacional de Assistência, né, veio em 2004, ele vem e fala, olha, o serviço ele está dentro da proteção social de média complexidade.
E a própria normativa da assistência, ela vem e começa a falar o quê? Que ela tem por princípios articulação intersetorial com os sistemas de defesa dos direitos humanos, com a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Ela fala lá, a articulação intersetorial entre o SUAS e o SUS, a articulação entre o Sistema Nacional, né, o Sistema de Justiça, junto com as medidas de meio aberto, a articulação intersetorial, SUAS e Sistema Educacional. Então, ele vem falando articulação, atuação intersetorial, necessidade do sistema de justiça conversar com o SUAS conversar com o SUS, ele vem trazendo tudo isso. Mais uma vez, sem dizer direito como que deveriam fazer esses atendimentos todos. Mas surge aqui uma ideia inicial de que eu tenho um serviço de proteção social e esse serviço, então, todo pautado na ideia de articulação intersetorial, interinstitucional para o atendimento desse adolescente. O que acontece? Não tínhamos a lei, mas surge um documento extremamente importante, que vale aqui a leitura também para todos. A resolução do CONANDA, a 119 de 2006, que é o que a gente chama aí de berço, né, do SINASE. Foi com base nela que surgiu depois, em 2012, né, a lei do SINASE. Quando a resolução vem, ela já vem falar o quê? Ela vem falar do SGD, do Sistema de Garantias e Direito. Fala que dentro do SGD eu tenho vários sistemas. Vem falar lá, eu tenho diversos subsistemas, né? E dentre esses subsistemas, né, que eu tenho lá proteção social básica, assistência social, proteção especial, ele coloca assim, ó, é neste contexto que se insere o atendimento ao adolescente em conflito com a lei. E aí ele coloca lá, né, o CONANDA falando, esse subsistema específico dá-se o nome de Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ele se comunica e sofre interferência dos demais subsistemas, saúde, educação, assistência, justiça, segurança pública. Então, ele vem e traz essa ideia para nós. Começa a surgir aqui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que é o SINASE? É um sistema. Eu tenho SUS, SUAS, educação, segurança pública e Sistema de Atendimento Socioeducativo. E ele está aqui, ó, ele se comunica e interfere. Então, o SINASE, ele é um pouquinho de cada coisa. Ele precisa ter essa intersetorialidade e essa articulação. Aí a gente vai construindo um raciocínio para lá na frente a gente chegar na conclusão que eu gostaria de chegar com vocês aqui nessa tarde. Então, está aqui. Esse é o desenho que a gente tem que cuidar. E eu venho dizer isso também porque hoje a gente está enfrentando um movimento, né, que se quer equiparar o sistema socioeducativo de meio fechado e de restrição de liberdade com o sistema prisional. Há um grande movimento de equiparação, né, de que os agentes socioeducativos se tornem agentes penais e que eles migrem para o sistema de segurança pública. Né? Não é o tema da nossa palestra, aqui daria um dia inteiro de conversa, mas o que eu quero que vocês pensem? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sistema socioeducativo, ele tem sim um pedaço de segurança, porque eu tenho privação de liberdade, mas eu tenho todo o resto aqui para atender o menino. Continuando na resolução do CONANDA, na 119, ela vem e fala o quê? Né? Que esses, né, os órgãos que são gestores, articuladores do sistema socioeducativo, o que ele fala lá? Que é necessário reconhecer a incompletude institucional. Falando o quê? Que demanda, então, né, para o atendimento do adolescente em conflito com a lei, eu preciso da efetiva participação de todos os sistemas e serviços. Então, quando se cria o sistema socioeducativo, de novo ele vem falando, incompletude, eu tenho que ter saúde, educação, trabalho, previdência, assistência, tudo. Por quê? Porque lá na Constituição já não falava da proteção integral com prioridade absoluta? O ECA já não vinha e não falava a proteção integral dos direitos da criança e do adolescente? Assim como eu quero a proteção integral da criança, eu quero a proteção integral do adolescente, seja ele ou não autor de ato infracional. Então, quando a gente pensa no adolescente em conflito com a lei, ele é um adolescente com a mesma proteção dos demais. E aí, a resolução do SINASE vem e fala da incompletude e da intersetorialidade de novo e mais uma vez.
E ele coloca aqui, ó, que para que a gente consiga concretizar esses direitos todos, é indispensável a articulação das várias áreas para a efetividade das ações. E aqui volto no exemplo que Milen deu agora há pouco. Se a medida em meio aberto se resumir a ir assinar alguma coisa, ir lá conversar com a tia, eu não tenho isso daqui funcionando. E eu nunca vou ter proteção integral. Eu nunca vou mudar, né, a situação desse menino ao ponto de tornar ele um cidadão que lá, após o cumprimento da medida, vai exercer a sua cidadania em igualdade de condições e direitos com os demais. Então, vejam, é muito claro que vem toda uma normativa aqui falando da incompletude e da necessidade de articulação. Para finalizar aqui, né, quando a resolução vem e fala, ela já começa a falar, os programas de execução de medidas deverão ser articulados, né? E aí eu consigo pensar, então, que eu preciso articular tudo isso para conseguir ter o efetivo atendimento do adolescente. Então, o que a gente tem aqui? A gente não tinha ninguém dizendo como, quando, o que eu faço, e a assistência deu o primeiro passo. Colocando lá já em 2004, na Política Nacional da Assistência, a ideia de que a execução, né, de que a proteção social do adolescente em cumprimento de medida era um serviço da média complexidade. Depois lá da aprovação, a gente teve a resolução, né, do Conselho Nacional de Assistência, que veio lá fazer a tipificação dos serviços, né, que vocês aí da assistência tanto prezam e tem que prezar mesmo pela tipificação dos serviços socioassistenciais. Mas o que acontece? Isso aqui é o texto da resolução, gente. Eu trago copiado para, né, interpretou mal. Não, é o texto da resolução. Qual que é o nome do serviço que está tipificado? Proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. O que tem que fazer nesse serviço? O serviço tem por finalidade promover a atenção socioassistencial e o acompanhamento dos adolescentes e jovens em cumprimento de medida. Então, o que a NOB SUAS regulamenta? O que a assistência regulamenta? A proteção social daquele adolescente que está em cumprimento da medida socioeducativa. A execução da medida não é só assistência. É essa a conclusão que eu quero que vocês cheguem, né, analisando isso tudo. O que aconteceu? 2004, fez a previsão, aí veio, né, a NOB, né, e veio lá o Ministério, na época, o MDSA, né, passou a cofinanciar o serviço de proteção social dos adolescentes lá nos CREAs. Fixa um valor, posteriormente, né, esse valor aqui, ele é alterado, foi aumentado, e esse serviço, então, né, aqui, da proteção social, ele tem essas novas diretrizes e tal, e ele vem, então, ser custeado pela assistência. O Ministério passa o recurso lá para o município na ponta. Mas o que é esse recurso? É o cofinanciamento da assistência. E aí, lembra que a política era intersetorial? Lembra que a gente falou que a proteção social do adolescente, né, a proteção integral do adolescente, ela só consegue se concretizar quando eu tenho todas as áreas? Lembra que o SINASE, na bolinha lá, tem saúde, educação? E aí a gente pergunta, cadê a educação? E a saúde? E a cultura? E o esporte? E o lazer? E o mundo do trabalho? Daí a gente escuta e fala assim, não, doutora, mas o serviço de execução de medida está no CREAS. O que está no CREAS? O serviço de proteção social aos adolescentes em cumprimento da medida. Mas lembra a incompletude institucional? A necessidade de articulação intersetorial? O que a gente tem que, então, pensar? Né? Que eu tenho a obrigação de que todos os municípios do nosso país tenham programas de execução em meio aberto, mas eu tenho a vinculação do pagamento do serviço lá no CREAS, que eu tenho só 2.800 CREAS no país. Então, eu não tenho CREAS em todos os municípios.
Eu sou do Paraná. Paraná tem 399 municípios, só 120 recebem cofinanciamento vindo do MDS para serviço de medida socioeducativa. Eu não tenho nem metade do meu território com cofinanciamento para a política do meio aberto. Mas eu tenho a obrigação de que todos os municípios executem o serviço de meio aberto. Então, a gente começa a pensar, né? Será que é só assistência sozinha que tem que dar conta? Não. O que acontece? Surge, né, a lei do SINASE. Só que antes da gente falar da lei do SINASE, porque daí a gente vai tentar entender essa estrutura toda, eu queria trazer para vocês aqui, né, um documento que foi feito pelo Ministério, né, um documento aí válido em todo... Na verdade, não é documento, é uma orientação técnica. Tá? O caderno de orientações técnicas do meio aberto, que foi feito lá em 2016, ele vem e fala assim, que os municípios de porte 1, 2 e médio, com demanda inferior a 10 adolescentes, qual é a sugestão? Sugere-se que a própria equipe do PAEF faça o acompanhamento, mediante definição de técnicos de referência para a medida. Mas que os municípios de médio porte, com demanda superior a 10, grande porte, metrópole e o DF, equipe técnica específica. Essas são as orientações técnicas válidas em todo o território nacional. Então, pequeno município, técnicos de referência, grandes municípios, equipes técnicas específicas. Então, o que a gente está se perguntando aqui, a conclusão que eu queria chegar com vocês aqui agora, para a gente pensar nos desafios da mudança de cultura e na intersetorialidade, que é o tema da fala de hoje. A execução do serviço de proteção social de adolescentes em meio aberto, ele é a mesma coisa que a execução da medida judicialmente aplicada? A proteção social, a execução do serviço de proteção social ao adolescente em medida, ele é a execução do que cabe à assistência. E se aquilo era uma orientação vinda da resolução do CONANDA, se aquilo era uma orientação vinda da resolução do Conselho Nacional de Assistência, em 2012, com a lei do SINASE, passa a ser obrigação legal. Intersetorialidade é regra. Então, quem tem que atender aquele adolescente em cumprimento de medida não é só a assistência. E o recurso que financia o atendimento daquele menino não é só o da assistência. Então, eu venho mostrar essas normas todas para vocês aqui, para que vocês comecem a pensar se tem que dar conta sozinha no CREAS de todas as demandas do adolescente. Por quê? Como é que a gente imagina que a assistente social que está lá na ponta do CREAS, sozinha, com um monte de demanda, ela não é exclusiva do SINASE, ela é só técnica de referência. Aí ela atende um monte de coisa, mas ela tem que dar conta da matrícula e acompanhamento da frequência escolar. Puxa, mas ela tem que fazer o encaminhamento para o CAPS. E aí ela sozinha, enquanto técnica da área de assistência, tem como fazer tudo? Tem como dar conta de tudo? Não é... Veja, a gente tem excelentes profissionais, mas não é isso que a gente tem de normativa. Não é isso que a lei do SINASE prevê. A lei do SINASE prevê atuação intersetorial. É muito mais do que ir lá no CREAS e receber o acompanhamento socioassistencial de que ele tanto necessita. Então, o que se fala aqui é da necessidade, a ideia aqui, a gente discutir a necessidade de corresponsabilidades. De pensar o que a saúde, o esporte, o lazer, a cultura, a educação está fazendo no meu município para esse adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Então, eu venho trazer uma reflexão, né, a todos aqui. Que bom, existe, o trabalho está sendo feito, eu tenho o programa. E aí eu trago a reflexão. Será que está de acordo com tudo isso que a gente está conversando? Porque vamos pensar, veio, né, a tal da lei do SINASE. Acho que eu já pulei o primeiro artigo. A lei do SINASE vem e ela fala no artigo 1º que o SINASE é aquele conjunto, né, de diretrizes, princípios para a execução das medidas socioeducativas. É isso? Coloca lá.
Acho que não coloquei o artigo 1º. Então, ele coloca lá que é um sistema com diretrizes, princípios, programas, planos, ações para atendimento do adolescente em conflito com a lei. O que vem falar, né, no próprio artigo 1º da Lei do SINASE, o parágrafo 2º, se a memória não está falhando. Qual é o objetivo da medida socioeducativa? A medida socioeducativa tem, por definição legal, artigo 1º da Lei do SINASE, tem 3 objetivos. 1, responsabilização. 2, integração social, com garantia dos direitos básicos. 3, desaprovação da conduta infracional. Quando eu estou falando de responsabilização, todo mundo tem noção. Agora, quando eu vou para o inciso 2º, integração social e garantia do acesso aos direitos básicos. Quando eu falo integração social, eu estou falando de trabalho, de educação, de saúde. Então, a proposta, né, é de que a gente possa pensar para além do atendimento que hoje é feito lá dentro do CREAS, quais são os fluxos, os encaminhamentos e como eu garanto, a partir do meu atendimento aqui do CREAS, todos os direitos e a integração social desse jovem. O que vem falar, então, a Lei do SINASE? Ela vem trazer o como, o quem, que tanto faltava na lei. Ele vem estabelecer uma estrutura para que o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo possa responsabilizar e reintegrar socialmente aquele jovem que entrou em conflito com a norma, praticou um ato contrário à lei. E a Lei do SINASE vem e fala, planos decenais de atendimento socioeducativo. O que é o plano decenal de atendimento socioeducativo? Ele vai ter um diagnóstico, quer dizer, como é que está a situação aqui, hoje, da minha cidade? Qual é o ato infracional mais comum? Os meninos que vêm para a socioeducação, eles são afastados da escola? Eles são usuários de droga? Eles moram sozinhos? Qual é o diagnóstico que eu tenho aqui? Eles reincidem? Quem vai para o meio aberto continua depois praticando outros atos? Ou acontece como lá na comarca do Milhem, que ou ele acaba sendo preso ou ele acaba sendo morto? Ou seja, um diagnóstico da situação do teu sistema. E aí o que ele fala? Diretrizes, objetivos, metas, prioridades, formas de financiamento e gestão das ações. Então, o que é o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo? É um planejamento. Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar com a redução do número de atos infracionais. Eu quero chegar à redução do número de mortes de adolescentes envolvidos com atos infracionais. Eu quero chegar na diminuição da evasão escolar, do aumento da matrícula desses jovens. É onde eu quero chegar. Como é que eu vou fazer? Eu vou definir. Tá, esse é o meu objetivo? Quais são as metas? O que eu vou fazer? Que tipo de ação eu posso ter para chegar no meu objetivo? Os planos decenais, né, o nacional foi feito em 2013. Deveria, então, vai encerrar esse ano, né, e precisa, então, que nós façamos um novo plano nacional. A Lei do SINASE fala, plano nacional, 365 dias depois, planos municipais e estaduais. Então, todos os municípios do país tinham até novembro de 2014 para escrever os seus planos e aprovar perante os conselhos de direito. Os planos estão encerrando e ano que vem, nós aqui temos o grande desafio de pensar os novos planos decenais, já com esse outro olhar, né? Um olhar de responsabilização só? Não, mas de reintegração social. De assistência só? Não, mas de intersetorialidade. Quando eu construo um plano chamando a educação, a saúde, a cultura, o esporte, eu já estou colocando ações para que eles executem. Eu vou colocando eles dentro, né, do sistema socioeducativo, dando corresponsabilidades, para que a gente possa dividir esse trabalho, que não é só de um, mas sim de todos. E aí o que a lei fala? Né? A Lei do SINASE fala, olha, tem os planos, né? Então, o prazo então, que eu tinha para fazer lá, 360, novembro de 2014. E aí ele fala lá que os planos deverão, obrigatoriamente, escreveram deverão e ainda botaram obrigatoriamente, quer dizer, não tem nenhuma dúvida de que os planos têm que prever ações articuladas na educação, saúde, assistência, cultura, mundo do trabalho, esporte.
E olha que legal aqui, ó, em conformidade com os princípios da lei do ECA, ou seja, prioridade absoluta. Ah, mas o prefeito não quer. Mas não tem querer, né, gente? A gente não pergunta se quer. A gente fala, ó, a lei determina, e com a força da Constituição Federal, dá prioridade absoluta. E aí, o que acontece, né? A lei fala que os planos devem ser escritos, aprovados no Conselho, monitorados e avaliados a cada 3 anos. Então, quantos municípios têm a comissão de monitoramento do plano decenal da socioeducação, realizam avaliações periódicas do plano? Para que eu avalio? A lei fala também. Verificar o cumprimento das metas e recomendações. Ou seja, é falar assim, olha, senhor prefeito, aos gestores e aos operadores do sistema, inclusive nós, do sistema de justiça. Então, o que acontece? Estou avaliando, estou falando assim, olha, prefeito, a gente botou aqui como meta a redução, né, do número de adolescentes fora da escola. A gente ficou 3 anos aqui lutando e não deu certo. O que a gente pode fazer? É divisão de responsabilidades. Então, aqui a função do conselho é essa, é verificar o que cumpriu, o que não cumpriu, por que não cumpriu e quando que vai cumprir. É um trabalho extremamente sério. É muito sério. E dessa avaliação tem que estar todo mundo junto. Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e os conselhos tutelares. Porque o conselho está lá na ponta, ele tem a demanda, ele sabe o que está acontecendo. Então, ele tem que participar desse momento. Quantas e quantas vezes, né, a gente vê os conselhos tutelares lá na reunião do Conselho de Direitos discutindo o plano decenal do atendimento socioeducativo. E aí, a gente tem, então, a primeira estrutura, plano decenal. Só que, veja, o plano vai trazer ações, objetivos, diretrizes e metas. Para além do plano, o que a lei me impõe? Que eu tenha programa. O que é o programa? É o fluxo. É o quem que faz o quê, como. Aí ele chega na assistência, mas ele está sem vacina. Para quem que eu vou mandar lá? Como é que eu vou fazer? Estabelecer esses fluxos de atendimento. Estabelecer quem vai fazer o quê para promover a integração social daquele jovem. Para promover lá a responsabilização daquele jovem. Então, a lei do SINASE veio e ela fala, inscreverão seus programas nos conselhos. Programas municipais têm que ser aprovados no Conselho Municipal. Programa do meio fechado e restrição, né, semi-liberdade de internação, registrados lá no Conselho Estadual. E aí, a lei vem e traz os requisitos obrigatórios. Então, todo município tem que ter um programa, o programa tem que ser escrito, o programa tem que ser aprovado no Conselho de Direitos e tem vários requisitos. E desses requisitos, alguns nos chamam a atenção, como, por exemplo, lá, formação de recursos humanos. A gente fala tanto em capacitação, né? Tem que prever lá. Aqui, pós-medida, equipe técnica, regulamento daquela entidade. Então, ele vem trazendo tudo que é obrigatório ter naquele município. E aí, para além de falar que eu tenho que ter um plano, que eu tenho que ter um programa, que tudo é articulado, intersetorial e que todo mundo tem que ajudar e não só a assistência a cuidar, a lei do SINASE veio no artigo 12 e fala assim, olha, as ações são todas articuladas. E lá no programa de atendimento, a equipe técnica do programa deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, saúde, educação e assistência. Não é o que a gente quer, é o que a lei está nos dizendo. É assim que a lei pensou o sistema e é assim que a lei pensou que a gente vai dar conta do atendimento daquele jovem que tanto precisa de nós. Então, olha lá, saúde, educação e assistência. Porque, lembra do desenho lá? Se o SINASE é interdisciplinar, as equipes têm que ser interdisciplinares. Porque os saberes se completam. E porque desde a primeira normativa lá falava da incompletude institucional. Então, outros eu posso chamar, mas eu tenho que ter, no mínimo, saúde, educação e assistência. E aí a lei vem e fala, olha, essa aqui é a ideia, a diretriz, é o plano, é o programa, e ele fala, vamos agora falar quem que faz o quê? E aí o que ele diz? Aqui é importantíssimo, que o Estado mantém o sistema estadual, o Estado elabora o plano estadual e o Estado cria e mantém
semi-liberdade e internação. Essa parte todo mundo sabe, só que ela continua. Editar normas complementares, e olha que legal. Estabelecer formas de colaboração para o atendimento no meio aberto. Obrigação legal do Estado. Estabelecer uma cooperação lá. E olha a outra que a gente esquece aqui. Suplementação financeira aos municípios. O Estado, por determinação da lei do SINASE, tem que manter, financiar o seu sistema de semi-liberdade e internação, as suas medidas, e tem que cofinanciar, né, suplementação financeira aos municípios para a oferta do meio aberto, né, e cofinanciar os núcleos aí de atendimento. E aí, ele vem, né, e fala lá, né, cadê? Ah, eu pulei do município aqui. Então, o que acontece? Acho que eu pulei. O Estado mantém o fechado e cofinancia o aberto, e o município mantém o aberto e faz o seu plano do aberto. Essa é a estrutura que a lei imaginou o atendimento socioeducativo. E aí, quando fala em financiar e cofinanciar e tal, ela vem, traz uma outra previsão que todo mundo esquece. Não sei porquê, eu acho que é de propósito. O que a lei do SINASE vem e fala? Os conselhos de direito nas 3 esferas definirão obrigatoriamente, anualmente, um percentual de recursos dos fundos a serem aplicados no financiamento das ações previstas nessa lei. Ou seja, a lei do SINASE traz uma despesa obrigatória para os FIAs. O FIA, o recurso que está no fundo da infância e adolescência, ele é deliberado e gerido pelos conselhos de direito. Só que são 3 as despesas obrigatórias. Ou seja, eu gasto com o que eu quiser, desde que eu gaste para essas 3 áreas. Lá no ECA, eu tenho 2 despesas obrigatórias: acolhimento sob a forma de guarda e primeira infância. E aqui na lei do SINASE, eu tenho a 3ª despesa obrigatória, o SINASE. Então, o que eu tenho aqui? Uma imposição legal para que os conselhos de direito deliberem algum percentual de recurso dos fundos para o atendimento socioeducativo. Se a gente vai buscar essa informação, a gente se assusta. Né? Eu tive a oportunidade de falar lá no CNMP, eu integro lá um GT, um grupo de trabalho de orçamento e fundos da infância, e integro também um grupo de trabalho sobre o sistema socioeducativo. E aí, o que a gente vê lá? Né? Eu fui fazer uma pesquisa nos estados. E fui ver como é que os estados financiavam os seus sistemas socioeducativos. E tomei um susto. Porque os conselhos estaduais não mandam recurso para o sistema socioeducativo. Mas a obrigação legal. Inclusive, se for lá no 260 do ECA, e eu for ler o final do 260 do ECA, eu vou olhar ali que ele fala em responsabilização de quem não cumpre. E a gente esquece. Então, é fácil a gente falar que o recurso que vem da assistência não dá conta. Mas não é para dar conta, porque aquele recurso ele é para financiar o atendimento da proteção social do adolescente. Não é para financiar o atendimento total do adolescente em conflito com a lei. Ah, hoje eu tenho a PNAISARE, que é a Política Nacional do Atendimento à Saúde do Adolescente em Conflito com a Lei, mas que hoje só está em 80, 90 e poucos municípios e só em onde tem unidade de internação e semi-liberdade. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é para a gente tentar refletir. Porque é fácil a gente falar que o adolescente não faz a parte dele e que já que não tem resultado meio aberto, que eu mande para o fechado, e já que não dá resultado meio fechado, que eu mande para o presídio, reduza a maioridade penal e ponto. Mas a gente tem que olhar para a gente. Nós implementamos o que a lei manda? Nós já fizemos certo? Porque, veja, se eu faço tudo certo e mesmo assim o sistema socioeducativo não funciona, aí eu posso começar a falar, não, acho que eu vou dar uma pensada aqui, se tem que mudar. Agora, a gente não fez a lição de casa, a gente não fez o certo, e aí eu quero pegar o menino de 16 e jogar num presídio. Estou encaminhando aqui para o final, né? Mas a gente já falou mais ou menos isso. O que a gente vê?
Muitos municípios sem plano decenal. Muitos municípios que até atendem o menino, mas não têm um programa com metodologias, com fluxos, não tem isso formalizado, não tem isso aprovado no Conselho. E por que aprovado no Conselho? Porque o Conselho compete à deliberação da política pública. A deliberação da política pública, socioeducativa também. O que a gente vê? A ausência de interdisciplinaridade. O atendimento, resumindo-se, a ir no CREAS conversar com o pessoal do CREAS. É fantástico o trabalho que os CREAS fazem. Mas o que a lei exige é que seja para além do atendimento do CREAS, né? Que a gente tenha esses fluxos. O que a gente vê? Não tem cofinanciamento estadual, não tem financiamento do fundo municipal e muito menos do fundo estadual. E aí o que a gente vê? Que apesar de esforços dos técnicos da ponta, eu não tenho a tal da socioeducação responsabilizando e dando integração, proteção integral a esse adolescente. O que eu tenho? A regra, a reiteração infracional e uma superdotação e um crescer infracional. Porque hoje ele pratica um furto, não dá nada, amanhã ele pratica um roubo com uma faca, dá nada, doutora, amanhã está com uma arma e também não dá nada, porque não tem vaga no fechado, e daí não dá nada. E aí eu, Estado, estou ensinando para ele, ó, continue infracionando, não dá nada. Então, o que a gente vê? Tudo errado. Né? Apesar de todo o nosso esforço, a gente vê que essas pequenas brechas tornam o sistema de responsabilização menos efetivo. Torna um sistema muito mais fragilizado. Né? E aí a gente começa a pensar, né? Vou para o meu finalzinho aqui, de que a gente tem que partir de algumas premissas, né, quando a gente vai pensar nessa reconstrução. Então, quais são as premissas? Que após a lei do SINASE há uma exigência legal de que sejam intersetoriais. Eu também tenho que compreender que o CIMASE é uma obrigação do município. O município tem que manter o sistema socioeducativo, não só a assistência. Né? Que eu tenho que ter uma corresponsabilidade de cada uma das secretarias, que eu tenho que ter equipes, no mínimo, com saúde, educação e assistência, e que eu tenho que ter plano, política, programa específico. Esse é o desenho legal do sistema socioeducativo. Para a gente encaminhar, né, para o final aqui, queria trazer, então, essa reflexão e trazer a experiência que nós temos aqui de Curitiba. Né? A Milen brincou ali, a gente tem Vitória, né, prima de Curitiba. Então, o que a gente tem em Curitiba? O Ministério Público eu chego na comarca, na promotoria de execução de medida socioeducativa, pouco depois da entrada em vigência da lei do SINASE, e, obviamente, que não tinha nada, plano, programa, não tinha nada. E a gente começa, então, um caminho, né, de construção, de tentar resolver isso na conversa com o município, não deu, não foi, não teve jeito, né, entra com ação, e a gente foi indo, até que a gente conseguiu, né, pós-ação, chamar o município de Curitiba para o diálogo. Conseguimos, então, fazer reuniões com todas as secretarias municipais para que eles, olha, cultura, o que você vai fazer pelo SINASE? Esporte, qual que é a tua parte? E a gente cobrou, então, de que todos se envolvessem na criação do sistema municipal de atendimento socioeducativo. Né, eu sempre gosto de contar aqui que foram 49 reuniões para conseguir fazer o plano e o programa. Então, deu um trabalhinho mais ou menos, né? Mas a gente consegue, então, na ideia de formalizar, para deixar amarrado, porque não se sabe quem vai estar ali ano que vem, muda a gestão da prefeitura, muda todo mundo, né? A gente teve essa preocupação em formalização, então, já feito o plano e aprovado pelo Conselho, nós, então, tivemos a aprovação de uma resolução que cria o programa e o sistema de atendimento socioeducativo. Aí, através de um decreto do prefeito municipal, criamos uma comissão, né? Criamos, então, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e a Comissão Intersetorial de Acompanhamento do Plano. Desde 2014, reuniões mensais de monitoramento do plano decenal, né? Com todas as secretarias municipais envolvidas. Porque construiu-se coletivamente todas as secretarias. E por que esse momento de hoje aqui é tão importante? Porque se o plano foi um plano de gaveta, como a gente sabe que em muitos municípios foi, só para, né, bater cartão ali, ano que vem todos vocês vão ter que estar construindo novos planos.
E se a gente já constrói intersetorialmente, é muito mais fácil da gente conseguir que cada secretaria assuma aí a sua responsabilidade, né? A gente, então, começa a pensar nessas ideias de definição de metodologia, de objetivos, de metas, e a gente começa a ver que, a partir do momento que o município começa a executar o programa de atendimento socioeducativo como a lei manda, tudo começou a mudar, o índice começou a despencar, a reincidência começou a cair, e a gente conseguiu, com o meio aberto, evitar o encaminhamento desses jovens para a internação. Temos, né, essa aqui é a última atualização do nosso Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo. Ele foi devidamente avaliado, monitorado e avaliado a cada 3 anos. Então, aqui essa é a última versão, a que está sendo finalizada a análise agora desse ano. E nós também fizemos um protocolo intersetorial para que a gente pudesse definir num documento qual é a função da saúde e da educação de todo mundo, né? O que cada um tem que fazer com aquele jovem e com aquela família. Como nós criamos o programa já, né, com esse olhar aí do Ministério Público, né, ou vamos falar lá com a faca meio no pescoço, né, a gente não abria mão da composição das equipes, dentro daquela ideia de que, se eu estou numa metrópole, numa grande cidade, numa capital, eu tenho que ter equipes exclusivas. Então, hoje, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo de Curitiba, nós temos lá 10 equipes que estão fisicamente dentro dos CREAS, dos 10 CREAS que nós temos no município, são 10, só que dentro lá daquele CREAS existe uma equipe exclusiva para o atendimento do sistema socioeducativo. Essas equipes, então, elas são compostas por um servidor da assistência social, um servidor cedido pela Secretaria Municipal de Educação e um servidor cedido da Secretaria Municipal de Saúde. Quando o adolescente chega para elaborar o PIA, ele, a sua família, um da assistência, um da saúde e um da educação. E por que isso muda tudo? Porque quem está da educação ali é que vai falar com a escola estadual, fazer a matrícula, ver se está indo para a escola, se está aprendendo. Quem está lá da saúde, que conhece os fluxos da unidade básica de saúde, que vai ter todo o contato, networking, e entende como é que funcionam os fluxos da saúde. A gente não sabe de tudo, gente. Eu não sei como é que faz lá a vaga da central de leitos da saúde, eu sou do jurídico, né? A gente não sabe. Então, o que a gente se preocupou? Em qualificar esse momento. Então, a saúde fala com a saúde, a educação fala com a educação, os encaminhamentos foram qualificados. Então, as 10 equipes são compostas dessa maneira. Alguém que está vinculado à gerência do programa, então um técnico que dê referência, um da educação e um da saúde. Então, são 10 equipes que estão montadas nesse formatinho. Fizemos os nossos fluxos todos de atendimento, está naquele protocolo, né? Quando ele vem lá, nós temos um centro integrado no adolescente em conflito com a lei na capital, onde dentro do centro integrado funciona MP, Defensoria, Vara, Unidade de Internação, né? Tudo no mesmo imóvel. E aí os encaminhamentos que a gente faz, no que a gente chama de pré-medida, que é o atendimento lá, né? Oitiva, tal, na execução da medida, e aí no pós-medida, que como nós não temos ainda um programa de egresso no Estado, esse atendimento de pós-medida ele acaba sendo feito lá pela rede socioassistencial. E aí, nesse nosso protocolo de atuação intersetorial, a gente se preocupou em escrever um pouquinho, né, de quais seriam as funções. Então, a gente tem lá quais são as competências da assistência, da educação e da saúde no momento do PIA, quais são as do atendimento, quais são lá, o que cada secretaria tem que fazer no atendimento familiar, no acompanhamento, né, dessa família, quais são os encaminhamentos que cada um pode fazer. E aí, a gente também tem quais as competências das demais secretarias. Então, Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, ele tem que ofertar atividades para os meninos, em quais espaços, que tipos de ações, quais são os resultados. Então, as outras secretarias também têm as suas obrigações no atendimento durante a medida, pós-medida, né? E para aquelas famílias. E aí, o que acontece? A partir da hora que a gente começa a fazer o nosso trabalho como a lei determina, a gente começa a ver por que o ECA fala tanto que o meio aberto é a preferência e a internação ela tem que ser a exceção. Relatório da Delegacia do Adolescente, nós temos uma delegacia especializada na capital, então toda a porta de entrada de atos infracionais é por uma única delegacia,
E aí aqui eu trago para vocês os números, né? 2015 inicia o programa de atendimento socioeducativo em meio aberto, na capital, e eu corto aqui 2021 porque é fake, porque é pandemia, caiu para todo mundo, né? Mas o que eu quero mostrar é antes da pandemia, que a gente teve dos boletins de ocorrência uma queda de 40% e das internações de 59,22%. A partir do momento em que o município compreendeu que era o dever de todos atender aquele adolescente, e que hoje ele não vai lá assinar, mas ele vai lá receber a vacina, o odonto, a vaga do programa de aprendizagem, as ofertas que tem no bairro dele de esporte, de cultura, de lazer. Ele passou a não reincidir, ele passou a não crescer no ato infracional. A reiteração infracional na capital é de 13%. Muito baixo por uma capital. Só 13% de quem vai para o meio aberto volta a cometer atos infracionais. O que isso mostra? Isso mostra, né, que a gente pode mudar e fazer algo melhor por eles. Quando eles chegam para nós, gente, eu estou há 10 anos exclusivamente na socioeducação, mas os 20 anos de Ministério Público são todos na infância. Né? Teve aí umas acumulações, um períodozinho de 1 ano e meio aqui, 1 outro e meio lá, mas majoritariamente nesses últimos 20 anos na infância. E aí a gente começa a ver a diferença que faz o nosso trabalho socioassistencial da ponta, o nosso trabalho enquanto Ministério Público na ponta, para o atendimento das famílias, dos adolescentes que a gente atende. Quando eles chegam para a gente, ele é a ponta do iceberg. O adolescente do ato infracional, ele é a ponta do iceberg. Você está vendo ele, aquele pedacinho ali. A gente olhar embaixo, veja, a maior parte dos meninos que chegam para nós em Curitiba, eles chegam fora da escola. Guris do tráfico de drogas, eles, 70% está fora. 60% nem matriculado está. E aí? A gente vê que todos os demais ambientes já saíram, já excluíram esse menino. Ele é usuário de droga e nunca fez tratamento, ele está fora da escola, ou se está na escola tem defasagem de idade série muito severa. A realidade da capital mostra que, por exemplo, vou pegar tráfico. De tráfico, 5%, 6% não tem defasagem de idade série. Poucos estão na escola, os que estão com defasagem escolar. E aí eles vão, e eles evadem, e eles vão para o ato infracional. E a nossa função é o quê? É primeiro trabalhar proteção, primeiro trabalhar prevenção. Mas se ele chegou para nós no ato infracional, o que a gente tem que fazer? Dar o melhor atendimento possível para que esse jovem possa efetivamente nunca mais voltar. Eu acho que é esse, né, o nosso desafio. Só que a gente tem, rapidinho aqui, os desafios do sistema de justiça, que é estruturar promotorias para que a gente possa ter promotores que tenham essa condição de dedicar esse tempo que eu tive condições de dedicar para a implementação do sistema socioeducativo da capital, que não é a realidade do interior. Né? Nós temos aqui a dificuldade de investimento. Enquanto o município achar que aquele recurso que vem lá do MDS para assistência é o recurso que tem que sozinho dar conta, não vai dar conta nunca. Não vai dar conta nunca. A gente tem, por exemplo, em Curitiba, o fundo financia o programa de aprendizagem que é destinado aos adolescentes do SINASE. É o fundo. Porque a lei obriga o fundo a passar um recurso para o SINASE. Então, o nosso desafio é pensar no cofinanciamento do Estado, num recurso do fundo estadual, né, conselheira do SEDEC, que está aqui, do Conselho Estadual, o fundo estadual repassar aos municípios algum valor, né, o Estado repassar algum valor, a gente conseguir, então, verificar e, claro, depois pensar no pior aí, que é a integração do município e do Estado. Os meus contatos aqui, mas antes da gente acabar, eu queria... Não sou péssima para cantar, Milen, sou péssima para declamar, mas só uma frasezinha para a gente encerrar aqui essa nossa conversa. E quando a gente traz a experiência de Curitiba, a gente traz para mostrar, né, um pouquinho do que é atribuído aí a Einstein, não sei, né, se foi ele mesmo que disse, mas é atribuída a ele a frase, que diz ali que não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. A gente resolveu
explodir lá e começar tudo de novo. E construir alguma coisa que, quando a gente falava que queria construir, tinha gente que ria de mim. Quando eu falava no município, a gente vai fazer, tem que fazer, tem que fazer. Doutora, tem dinheiro para isso, não? Não, doutora, desculpa, doutora, não dá. Mas nós sonhamos, nós ousamos, nós nos organizamos. E, claro, é fácil. Eu estou falando de um resultado de 10 anos. Mas eu tenho a certeza que, se a gente não tivesse começado, a gente não estava colhendo frutos no dia de hoje. Então, fica aqui para vocês, né, como encerramento. A ideia de repensar a estrutura dos programas de atendimento socioeducativo dos municípios de vocês. Pensar na incompletude institucional. Pensar que a execução da medida não é ir apenas no CREAS. O atendimento no CREAS é extremamente importante, mas não pode ser o único. Fica aqui um convite, então, à reflexão de todos os senhores, com a estruturação desses sistemas, com a grande responsabilidade que vocês têm de criar os novos planos decenais de atendimento socioeducativo no próximo ano. Mas que eu acho que, para além, né, dessas reflexões, eu acho que o pedido para que não desistam, nem do sistema socioeducativo e muito menos dos nossos meninos. Eles não têm ninguém por eles, né? Quando eles chegam para nós, a gente sabe que tudo falhou, tudo faltou lá na ponta. Então, não desistam do SINASE, não desistam do sistema e não desistam dos nossos adolescentes. Muito obrigada, gente.